nome é Leonardo e hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo de funções oxigenadas. Hoje a gente vai estudar as cetonas e os éteres. Certo, pessoal? E você que está gostando dessas aulas, se inscreva no meu canal, Química Fácil com Leonardo Souza, ative as notificações e para você que está com dificuldade em química e não consegue aprender química de uma forma fácil, assista as minhas videoaulas que eu tenho certeza que você vai se dar bem, certo? Eu garanto. Vamos lá. Então, o que seria as cetonas? Cetonas são compostos orgânicos oxigenados que possuem uma carbonila ligado a carbonos, ou seja, uma carbonila entre radicais orgânicos. Professor, e o que seria uma carbonila? Carbonila seria isso daqui, ó, um carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio, certo? Então, quando eu tiver uma carbonila, ou seja, um C dupla O entre radicais orgânicos, ou seja, entre carbonos, eu tenho uma cetona. Vamos ver aqui um exemplo. Essa cetona, ela possui 3 carbonos. 1, 2, 3. Perceba que aqui no meio eu tenho uma carbonila. Isso daqui, ó, C dupla O, a gente chama de carbonila. Perceba que ela está entre 2 carbonos. Por quê? Porque para ser cetona, tem que estar entre 2 carbonos. Só existe cetona no mínimo de 3 carbonos. Não existe cetona de 2 carbonos. Por quê? Porque no mínimo a carbonila ela tem que estar entre 2 carbonos. Como é que eu representaria essa cetona aqui na fórmula de linhas? Olha aqui, eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Aqui seria, esses dois traços seria a dupla fazendo com o oxigênio, ou seja, carbono fazendo dupla com oxigênio, que é a mesma coisa disso. Certo? Qual seria a forma molecular dessa cetona? 1, 2, 3, C3, H6 e 1 oxigênio. Beleza, galerinha? Então, como é que ficaria a nomenclatura das cetonas? Bem, gente, a regra é praticamente a mesma. O que vai mudar aqui nas funções oxigenadas é a terminação. Por exemplo, aqui, a regra diz ramificação, se tiver a estrutura, prefixo, que é o número de carbonos da cadeia principal. É bom que se vocês não lembrem os prefixos da quantidade de carbonos, é bom dar recapitulado. Vamos lá. 1, met, 2, et, 3, prop, 4, but, 5, pent, 6, ex, 7, hepta, 8, oct, 9, no, 10, deca. Mais ou menos isso aí. Aqui, ramificação, como eu falei, se tiver prefixo, o infixo, que é o tipo de ligação, se tiver só ligações simples, an, se tiver uma dupla, em, se tiver uma tripla, in, e se tiver duas duplas, de em. E a terminação, que será ona, ona de cetona. Tem na própria palavra tem a terminação, ona. Então vamos ver aqui um exemplo. Se eu tiver uma cetona ramificada, é o caso dessa aqui, cetona ramificada. Perceba que essa cetona aqui é uma cetona que tem cadeia principal, que é essa parte aqui, ó, na horizontal, de 4 carbonos. Nós sabemos que isso daqui é uma ramificação do tipo metil, de 1 carbono. Professor, o outro passo agora é numerar a cadeia. De onde eu começo a numerar? Dessa extremidade ou dessa? Quem tem prioridade entre ramificação, que está mais próximo desse lado, e grupo funcional, que está mais próximo desse lado, é o grupo funcional. Sempre que tiver o grupo funcional, ele vai ter prioridade para a numeração de cadeia. Como ele está mais próximo dessa extremidade, eu começo a numerar daqui. 1, 2, 3, 4. Certo? Então vamos lá. Primeira ramificação. Onde é que está a ramificação? Ela está no carbono 3. Então ficaria 3 metil, porque está no carbono 3. Quantos carbonos na cadeia principal? 4 carbonos. 4 carbonos é o quê? But. Só ligações simples entre carbonos? Sim. Se é só ligações simples, a gente vai utilizar o quê? O an. E a terminação de cetona
a gente sabe que é ona. Mas onde é que a cetona está? Lembre-se, pessoal, a gente sempre tem que colocar as posições de tudo. Tanto de grupo funcional, tanto de insaturação, tanto de ramificação, tudo tem que ser especificado na cadeia principal. Nós estamos vendo aqui que a carbonila, ou seja, a cetona, está no carbono 2. Então eu vou colocar aqui, ó, 2 e a terminação ona. Esse ona representa cetona. Não esqueçam. Vamos ver aqui outro exemplo. Vou agora representar uma estrutura na fórmula de Linz, beleza? Então vamos lá. Vamos lá, pessoal, aqui. Eu tenho uma cetona, que é essa carbonila aqui, entre radicais, entre carbonos. Lembrando que cada extremidade dessa é um carbono. Aqui eu tenho uma ramificação. Então vamos lá. De onde eu começo a numerar? Dessa extremidade ou dessa extremidade? Professor, eu estou vendo que a cetona está no meio da cadeia. E agora, de onde eu começo a numerar? Dessa extremidade ou dessa extremidade? Olha aqui, como ela está no meio e eu tenho uma ramificação mais próxima dessa extremidade, a prioridade vai ser esse lado aqui. Por quê? Porque vamos supor que nessa cadeia eu não tivesse essa ramificação, só tivesse essa carbonila aqui. Eu poderia numerar daqui ou dessa extremidade aqui direita. Como ela está no meio, mas eu tenho uma ramificação próxima aqui, a prioridade vai ser isso daqui. É como se essa ramificação fosse o critério de desempate. Certo? Então eu vou numerar dessa extremidade. Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como é que ficaria o nome dele? Aqui eu tenho uma ramificação. Essa ramificação a gente sabe que é uma ramificação do tipo metil. Então vamos lá, numerar. Regra, ramificação. Onde está a ramificação? No carbono 3. Então fica 3 metil. Quantos carbonos na cadeia principal? Que é o prefixo. A gente já colocou a ramificação, 3 metil. Quantos carbonos tem na cadeia principal? Temos 7. O prefixo de 7 é o quê? Hept, traço. Aliás, só ligações simples na cadeia? Sim. Entre carbonos não tem ligação dupla. Essa dupla aqui, pessoal, não é entre carbonos. Então não é em saturação. Então, se é só ligações simples, a gente coloca o AN. E a terminação é o quê? Ona. Mas eu tenho que dizer onde está essa ona, essa cetona, essa carbonila. Ele está no carbono 4. Então fica 4 ona. Então, galerinha, se vocês aprenderam essa nomenclatura aqui, é só aprofundar os conhecimentos em exercícios, né, em questões. E agora a gente vai ver a função éter, beleza? Lembrando que a galerinha que não se inscreveu aí no meu canal, se inscrevam, ative as notificações que toda semana estarei postando videoaulas lá para você arrasar no Enem e nos vestibulares. Porque como eu falei para vocês, eu garanto que se você tiver uma sequência de conteúdos lógicos, de química, você estiver estudando em casa, resolvendo exercício, você consegue fazer uma boa prova de Enem ou um vestibular específico aí na sua região. Então vamos ver aqui os éteres, que é outra classe de funções oxigenadas. Né? Lembrando que dentro das funções oxigenadas são 8 classes que a gente vai estudar e aprender uma por uma, certo? Então, o que seria os éteres? Os éteres, pessoal, nada mais, nada menos são compostos oxigenados, né, heterogêneos, onde o heteroátomo vai ser especificamente o oxigênio. Então, eu vou colocar aqui o conceito. São compostos orgânicos oxigenados, porque tem oxigênio, né? São compostos orgânicos oxigenados
em que possuem, aliás, vou apagar aqui, que possui, na verdade, que possuem o oxigênio como heteroátomo. Professor, o que seria um heteroátomo? Gente, heteroátomo é quando eu tenho uma cadeia em que eu vou ter o oxigênio, o nitrogênio, o enxofre numa cadeia. Mas para ser heteroátomo ele precisa estar entre carbonos, certo? Vamos dar aqui um exemplo. Eu tenho aqui essa estrutura, CH3. Perceba que eu tenho oxigênio entre carbonos. Então, isso daqui, esse oxigênio aqui, eu posso dizer que ele é um heteroátomo. E quando é o oxigênio sendo heteroátomo, eu tenho um éter. Ou seja, éter é um composto orgânico oxigenado, em que o oxigênio vai ser o heteroátomo. Ou seja, resumindo, é o oxigênio entre carbonos. Então, isso daqui seria um éter. Como é que eu representaria esse éter? Uma fórmula de linhas. Eu teria um carbono aqui, o oxigênio no meio e um carbono aqui. Então aqui seria um carbono e aqui seria outro carbono. Outro exemplo de éter, e bem conhecido, é esse daqui, ó. CH3, CH2, O, CH2, CH3. É um éter um pouco maior. Lembrando que aqui eu tenho 2 carbonos do lado direito e 2 carbonos do lado esquerdo. E lembre-se, ele está sempre entre carbonos, ou seja, os éteres sempre serão cadeias heterogêneas. Lembrando que esse éter aqui, ele foi muito utilizado na antiguidade como anestésico, ou seja, o pessoal lá utilizava ele como anestésico para várias cirurgias e outras coisas. Então, aqui é o éter, espero que vocês tenham aprendido, e agora a gente vai aprender a nomenclatura dos éteres. Como é que ficaria a nomenclatura dos éteres? É fácil ou é difícil, professor? Super fácil, pessoal. É só olhar o que está de um lado no oxigênio e o que está do outro lado do oxigênio. Então vamos lá. Qual é que seria a regra? A regra seria o prefixo do hidrocarboneto menor. Como assim? Não entendi. É porque às vezes de um lado no oxigênio do outro pode ter uma quantidade maior de oxigênio. Se é uma quantidade maior de oxigênio, é o hidrocarboneto maior. E se tiver um menor, é o prefixo do hidrocarboneto menor. Mais o hidrocarboneto maior. Desculpa. Aqui tem o oxi e aqui tem o hidrocarboneto maior. Vamos ver como fica a nomenclatura desse composto aqui, ó. Vamos pegar esse mesmo exemplo aqui, certo? Então eu tenho aqui CH3, oxigênio, CH3. Existe algum hidrocarboneto maior de um lado e de outro do oxigênio? Não, aqui está igual. Aqui eu tenho um carbono e aqui eu tenho um carbono. Então não existe hidrocarboneto menor ou hidrocarboneto maior, todos são iguais. Então, lembrando que esse oxigênio aqui é o que vai ser, é o que equivale a esse óxido aqui. Então, óxido de oxigênio, se vocês observarem, óxido de oxigênio. E aí nós teríamos prefixo do hidrocarboneto. Aqui, pessoal, ó, corrigindo aqui, escrevi errado aqui. Hidrocarboneto, certo? Então vamos lá. Continuando aqui, a nomenclatura dos éteres.
prefixo do hidrocarboneto maior e mais o óxido e hidrocarboneto menor. Só que aqui não tem maior ou menor. Então vamos lá. No meio eu coloco o óxido. Como aqui eu tenho um carbono é met. Então o prefixo seria metóxi. E esse daqui é o hidrocarboneto maior. Só tem um carbono, seria também met. Só tem ligações simples. Mais ó. Ficou meio confuso? Vamos ver outro. Tem um aqui. Professor, nesse sim eu tenho um prefixo maior e um prefixo maior. Quem seria o prefixo maior? Esse daqui, que é 2 carbonos. E esse daqui seria o prefixo menor. A regra é, esse oxigênio, a gente sabe que ele é o óxido da regra. Aqui, ó. Vamos lá. Quem é o prefixo do hidrocarboneto menor? Seria esse daqui. Quantos carbonos tem aqui? Um é o quê? Metóxi. E agora, o prefixo do hidrocarboneto maior, que é o quê? 2 carbonos. 2. E 2 carbonos é o quê? Et. São ligações simples? Sim. Mas ó. Vamos ver outro exemplo, por último. Vou agora representar em fórmula de linhas. Olha aqui, gente. Eu tenho um prefixo aqui. Quantos carbonos tem nesse prefixo? 2, 3. E nesse prefixo aqui depois, eu tenho quantos carbonos? Eu tenho eu tenho 2. Qual o prefixo maior? Esse. Qual o prefixo menor? Esse. Nós sabemos que esse oxigênio aqui no meio representa o óxido. Beleza? E, então vamos lá. Pela regra diz o seguinte, prefixo do hidrocarboneto menor. Quem é o menor? Esse daqui. Tem quantos carbonos? 2. Então, se é 2 é o quê? É o et. Então fica etóxi. E qual é o hidrocarboneto maior? É esse daqui, de 3 carbonos. Se é 3 é o quê? Prefixo de 3? Prop. Só ligações simples? Sim. E mais ó. Então, galerinha, hoje o conteúdo que eu ensinei foi, recapitulando, cetonas e éteres. A cetona ela possui carbonila entre radicais orgânicos. E o éter é quando eu tenho uma cadeia heterogênea, onde o heteroátomo é o oxigênio. Tá certo? Então, novamente, se inscreva no meu canal, ative as notificações que toda semana eu estarei postando conteúdo lá. Galerinha, forte abraço e fique com Deus.